Olá, bem-vindos a mais um programa A2 e Você, aqui pela RS Play TV. Com o casal 50 mais. E hoje traremos o tema As 5 linguagens do amor. E temos o apoio hoje exclusivo da Trip Açaiteria, um novo conceito de açaí para você. Vem com a gente! As 5 linguagens do amor mudou o nosso relacionamento, porque não adiantava mais dizer eu te amo, se ele não entendia. O livro ao qual nos inspiramos, esse trouxemos para vocês hoje, ok? As 5 linguagens do amor, escrito pelo autor Gary Chapman, que após ele estudar casais, trabalhar com relacionamentos, ele também era antropólogo. E nesse estudo dele, verificou-se em vários países, várias comunidades, várias famílias, que existe uma forma sim de amar, que não é simplesmente dizer eu te amo, apenas trabalhar com suas emoções. Existem outras formas de linguagem. E você sabe quais são elas? Então, 5. Toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e palavras de afirmação. E para quem já conhece, você sabe a sua? Você sabe qual é que você fala e qual é que você entende? E por que isso acontece? Nesse processo, né, a gente descobriu que esse livro foi onde nós conseguimos conteúdo. Mas o autor também escreveu um livro sobre as 5 linguagens de amor das crianças. Então nós voltamos lá no âmbito materno e identificamos o quê? Que a criança, o bebê, quando nasce, ela não tem nenhuma forma de emoção, ela não ouve palavras, ela simplesmente tem uma questão de necessidade. Então, o bebê, quando nasce, ele chora para quê? Para receber o alimento, ok? A partir de um momento, quando a criança identifica uma dor, ela chora também. E ela vai receber o que da mamãe? O afago, o carinho, a atenção. Porém, quando essa criança ela vai buscando maioridade, vai crescendo, vai desenvolvendo, ela vai buscando sempre uma forma de interagir com os pais. Outras formas de demonstrar este amor aos pais, né? Ela quer, em primeiro momento, ela quer atenção. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer um presente. Quantos de nós, pais, recebem, às vezes, do filho uma flor, um cartãozinho? A criança está tentando se comunicar. Ela quer colo, ela quer um abraço, e muitas vezes nós não identificamos isso como uma forma de amor da criança. E nessa questão existem duas formas de amar que tem no livro As 5 linguagens de amor da criança, que é o amor condicional e o incondicional. Claro que, se tratando de filhos, acredito que todos nós amamos nossos filhos de forma incondicional. Sempre. Sempre, ok? Mas a grande maioria torna para a criança uma condição. Por quê? Se não me trazer boas notas, eu vou ficar bravo com você. Se não guardar os brinquedos, eu vou ficar furioso com você. Então, como a criança, até os 7 anos, ela não tem esse entendimento, ela justifica que, para ser amada, ela tem que fazer algo. E com isso, nós, adultos, trazemos no inconsciente aquilo que foi nos condicionados para sentir amor. Agora imagine o seguinte, imagina eu venho de uma família o qual o toque físico não era trabalhado. O toque físico só quando ouvia uma bronca, ouvia uma bronca e o chinelo pegava. Palavras de afirmação não eram também trabalhadas. Presentes, raros. Qual mais? Tempo de qualidade. Também não tinha. Papai trabalhava, mamãe trabalhava, aí a gente ficava geralmente sozinhos. Mas então, eu vou explicar para vocês para entenderem, tá? Nós falamos uma e entendemos outra, ok? Da minha parte. Eu
para me sentir amado pela minha mãe, eu descobri que eu tinha que cuidar dos meus irmãos, limpar a casa. Na época, nós temos então 50 anos, todo mundo vai lembrar da cera parquetina, arear panelas. Eu descobri que quando eu arrumava a casa e deixava a casa bem cheirosa para minha mãe, a minha mãe me elogiava para o meu pai. Como eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã, nós somos 5 anos de idade de diferença, eu queria fazer as coisas melhores do que ela para a mãe me elogiar. E dessa forma, eu descobri então que se eu limpasse o pátio, se eu juntasse o lixo, se eu fizesse comida, se eu cuidasse dos meus irmãos, a mãe iria me elogiar. E eu me sentia amado daquela forma. Então, qual é a linguagem que eu comecei a falar? Atos de serviço. Eu faço as coisas. Só o que eu entendo? Palavras de afirmação. Então, tu demonstra amor com atos de serviço, Isso. né? Para receber o amor que tu gosta, a forma de amor que tu gosta, Que são né? Que é a linguagem do amor de palavras de afirmação. palavras de afirmação. E muitas vezes as pessoas que leram o livro, elas não conseguiram entender. Então elas acham que simplesmente elas fazendo algo para a pessoa, levando um café na cama, lavando a roupa para a pessoa, ela vai fazer que a outra pessoa ame ela. E muitas vezes, principalmente para quem tem palavras de afirmação como entendimento, quando tu faz um serviço, tu faz um ato e a pessoa ainda reclama, é duplamente o sentido contrário. A pessoa vai se sentir ofendida. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. João demonstra amor em atos de serviço. Quando nós morávamos em casa, nós tínhamos um dia de folga e ele passava o dia inteiro. Ele capinava o pátio, ele cortava grama, ele podava as árvores, ele limpava a piscina, Penteava os ele cachorros. dava banho nos cachorros. E assim ele passava o dia, né? E eu lá, esperando que ele sentasse, pelo menos para tomar um chimarrão comigo, que dedicasse ao menos 5 minutos para ficar comigo. Quando a noite chegava, eu pensava assim, agora, né, vai dar certo, nós vamos sentar, vamos comer uma pipoca, vamos tomar um chimarrão, vamos olhar um filme, né? 3 minutos depois... Quem é que consegue assistir uma série depois de trabalhar tanto? Por quê? Porque ele passava o dia inteiro demonstrando mais e mais e mais amor, e quando chegava na hora de realmente demonstrar o amor que eu entendo, que é tempo de qualidade, ele dormia. Então, veja bem que interessante que é isso aí. Olha só, a Rejane, a família dela, o papai dela era pedreiro, mamãe trabalhava de chefe de cozinha numa empresa. E ela tinha uma irmã. E ela, para ficar em casa, ela tinha que cuidar da irmã e fazer também os serviços. Só que atos de serviço que ela fazia para a mãe, né, Rê? Era como se fosse uma obrigação. Ela fazia aquilo porque senão a mãe ia bater nela. A mãe não iria elogiar, que nem no meu caso. No meu caso, eu fazia os atos de serviço e a mãe elogiava. É outros tempos, tá, gente? Lembrando que nós temos mais de 50 anos, é outros tempos. Então, olha só, a Rejane fazia atos de serviço por obrigação, para não receber uma bronca. Só que o que a Rejane queria? Ela queria que quando a mãe dela chegasse, a mãe fosse dar carinho para ela e tempo de qualidade para ela. Sentar do ladinho, conversar, né? Ela contar o que aconteceu no colégio. A mãe e o pai, né? A mãe e o pai. Então, quando o João faz tudo isso, que até hoje ele que prepara o nosso café, ele continua fazendo atos de serviço, porém hoje nós já entendemos, né, a forma como isso funciona. Para mim, ele queria que eu chegasse e elogiasse. Como nós dois trabalhamos fora, eu chegava para ele e dizia, tá, mas tu não fez mais que a tua obrigação. Então, aquilo que a minha mãe me passou, eu passava para ele, né? Até o momento que nós lemos o livro e realmente entendemos que essas formas, elas transformam qualquer relacionamento, independente se for familiar,
relacionamento amoroso, com amigos, com colegas de trabalho, enfim. A dinâmica acontece a partir do momento em que nós, com um certo tempo de relação já, a gente estava naquele dia a dia que a gente, às vezes, não se entendia, a gente discutia por qualquer coisa. Como nós passamos por um momento de pandemia, nós fechamos empresa, nós abrimos empresa, então tudo aquilo era um turbilhão de coisas. E como a gente trabalha praticamente juntos, fica realmente difícil quem trabalha junto, quem convive junto 24 horas por dia. Então nós procuramos essa alternativa. E por que não acreditar que existe uma outra forma de amar? Então nós lemos o livro. Outra coisa que a gente aprendeu também, que não adianta a gente procurar conhecimento e não aplicar. Então, nós lemos o livro e nós discutimos, tá, mas a tua linguagem é essa, por que eu não estou entendendo? E a gente foi fazendo paralelos até nós chegarmos numa conclusão. E o mais legal de tudo é que, depois de a gente entender as linguagens, a gente começou a fazer força. Por quê? Imagina, eu faço atos de serviço. Eu tenho que estar nativo o tempo todo. E a Regiane quer que eu sente do lado dela. Ela quer que eu fique calmo, parado ali. Não tem como, de uma forma consciente. Natural, não tem. Só que na maneira que, como nós aprendemos, toda vez que eu tinha que fazer algo mais e ela me chamava para a gente conversar, sim, eu iria tomar um banho, passar um perfume, sentar do lado dela e agora sim, fala tudo o que tu quer. E a partir desse momento, também começou a acontecer a retribuição dela. Ela foi descobrindo o quê? Bilhetinhos nas minhas gavetinhas de cueca, até sinistro, né? Porque quando tu levanta a tampa do vaso, às vezes, tá um bilhetinho naquela tampa. É inusitado. Tu não imagina que ali vai ter um bilhete te dizendo assim, ó, tu é um marido perfeito para mim, eu te amo. Veja bem, se ela me disser eu te amo, simplesmente são palavras jogadas no ar. Mas a forma como ela está me colocando aquela ali é diferente. Assim como a linguagem presente, né? Muita gente pensa assim, todo mundo gosta de ganhar presente, certo? Sim, né? Eu gosto. Mas a linguagem da Regiane não é presente. Ela vai se sentir feliz em eu dar um presente para ela. Mas não é um sentimento de se sentir amada. Essa é a grande diferença. Então, para quem fala a linguagem presente, que não é o nosso caso, qualquer presente para quem fala é doar um cartão, é dar um buquê de flores, é dar uma joia, dar um cinto, dar um par de meia, qualquer coisa. Essa pessoa está feliz em dar aquilo ali. Só que ela espera receber outra coisa. Aí tem que ver qual é que é a linguagem dela que ela entende. E aí que tem que ir a busca. Você tem que buscar isso. A pessoa que recebe presente, que ela entende a linguagem presente, é tão diferente porque uma vez eu li numa expressão que dizia assim, no momento que você der uma pedra para essa pessoa, uma pedra, e dizer para essa pessoa, essa pedra significa o nosso amor desde que nós nos conhecemos. E essa pessoa entende o presente, ela vai guardar aquela pedra com o sentimento de ser amada. Interessante. Então, a linguagem de amor presente, ela tem um significado muito mais amplo. Sim. Né? E é isso, né? É a questão de ser qualquer coisa, uma flor que tu encontrou pelo caminho, uma pedra, um cartão, algo que tu desenha ali, faz manual para ela, né? Então, qualquer coisa, para quem tem essa linguagem, né, do amor, qualquer coisa que tu dá a ela, ela se sente amada. Outra coisa interessante, a Regiane, a linguagem falada dela é toque físico. Só que, como eu falei anteriormente, na nossa família toque físico não existia. Até hoje, depois que a gente aprendeu isso, existe uma dinâmica que a gente faz,
que é um abraço, onde o abraço, quando você encosta os corações, eles transmitem uma energia muito superior. Só que essa energia, quanto mais tempo, mais a gente sente. Então, um abraço de 30 a 40 segundos, ele tem o quê? Ele tem o dom de amor, um dom de sentimento. E cientificamente ele ajuda também em questão de curar doenças, Exato. né? E quando a gente aprendeu isso, e eu cheguei no meu pai, e fui dar um abraço no meu pai, lembra quando fui abraçar o pai, né? Eu abracei meu pai e puxei ele, pai, como eu te amo, pai. Deu 1, 2, 3 segundos, ele estava com as mãos me empurrando. E eu apertei ele e ele não sabia o que fazer com as mãos. E isso eu acho que é muito natural para as pessoas que não têm esse tipo de afeição, né? de toque. Porque, imagina, então, a minha família não foi doutrinada com toque físico. E a Regiane, ela fala toque físico. Então, a Regiane é uma pessoa que ela está sempre passando por mim, me tocando no braço, me tocando no rosto, me mexendo no meu cabelo. E para mim é chato. Às vezes se torna chato aquilo, porque mexe no meu cabelo, tirou a minha presença, né? Então, mas a partir do momento que eu entendi que ela está fazendo aquilo para receber amor, eu também já comecei a ser mais sensível com ela, a receber, a sentir aquela forma de amor ali, né? E eu realmente, eu adoro estar tocando. Acho que desenvolvi isso com os filhos, talvez, porque realmente a minha família não tinha, né, essa linguagem em nenhum momento. E eu acho que depois que os filhos vieram, então tu tá ali, tu tá presente, tu quer dar um carinho, quer fazer um carinho, né, para que eles se sintam amados. Às vezes a minha neta mais velha, né, que já entende um pouquinho, ela vai tocar, ela, ui, vó, para! Né? Então ela já meio que repele, né? E a gente está tentando já, assim, ela que vai fazer 4 anos, já descobrir qual é a linguagem do amor dela. E isso realmente, gente, muda totalmente os relacionamentos. Porque muda uma questão de comportamento, né? Porque às vezes o casal chega em casa, discute por coisas muito banais. Só que quando você traz consciência para esse relacionamento, você traz... Porque imagina assim, vamos lá, um tipo de consciência. Eu e a Rê nos conhecemos, nos amamos, estamos sempre juntos. E nesse dia a dia, a gente tem mais vontade de xingar, às vezes, ou discutir sobre uma questão que a gente diverge, do que falar palavras bonitas. Não, você está... Então, a questão da consciência é você olhar para essa pessoa e dizer para ela assim, você é muito importante para mim, mas é muito importante mesmo. Você é linda. Porque não adianta você querer dizer isso para depois que perdeu a pessoa, depois que já foi. Porque o relacionamento ele não termina na hora, hoje. Um relacionamento ele não termina hoje. Ele começa terminando numa linha de escalada de tempo que vem já algum período, né, por algum deslize, alguma não performance do casal, que vai desestruturando isso. Vai desgastando, na verdade, né? Isso. Ao longo do tempo. E nós percebemos isso. Nós percebemos isso, só que nós não quisemos deixar o nosso casamento sair fora. Eu lutei por ela lutou por mim. Então, já que nós temos, vamos então o quê? Vamos apimentar o nosso casamento, a nossa relação. Decidimos juntos nos amar, nos ouvir, nos cuidar, não é? Diariamente. Principalmente uma questão que a gente acha muito importante é o nosso café da manhã. O nosso café da manhã nós tiramos para discutir o nosso relacionamento, para conversar coisas que às vezes não estão no nosso cotidiano, e também muitas coisas que a gente faz é ler. Nós lemos demais. Então, ela pega um livro e lê, eu pego um livro e lê, nós temos um momento. Só que para aprendizado, eu começo a trazer coisas do livro que eu estou lendo e discutir com ela. A partir dessa discussão, a gente começa a ver, então, a construção do conhecimento, que nos reforça, e reforça demais, né?
Reforça demais. Até então a gente pergunta assim, ok, vamos para a TV fazer um programa. Como isso é possível acontecer com a gente? Porque nós buscamos isso. Nós quisemos estar aqui. E o nosso chamado, como nós falamos no primeiro programa, é o chamado de contribuir. Nós estamos crescendo de uma forma muito legal. Nós não queremos crescer sozinhos, a gente quis trazer esse conteúdo, a gente quer trazer mais conteúdo para casais, porque, imagina, gente, uma banalidade, uma discussão entre o relacionamento pode simplesmente acabar com ele, que vocês lutaram tanto por isso. Então, a nossa parte de contribuir hoje foi trazendo uma coisa que deu para nós muito sentido. Mas, digo, tem que fazer com efeito. Você tem que procurar entender a sua linguagem falada, procurar entender a sua linguagem que você entende e você aplicar isso. Tem que ser aplicado. Então, se falando de relacionamento, relacionamento amoroso, relacionamento de casal, né? Quando você descobre a linguagem do amor do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa, isso vira uma chave. E é possível, sim, transformar esse relacionamento num relacionamento mais saudável, mais amoroso, mais feliz, que é isso que a gente traz, né, para os casais. Essa questão de viver mais pleno e mais feliz a cada dia. E outra coisa legal dessa, que a Rê falou sobre virar a chave. As pessoas que estão em volta da gente, principalmente nossos 4 filhos, eles seguem o quê? Como o pai e a mãe se dão bem. Como nós viramos exemplos de como nos relacionamos. Então, vai contagiando primeiro os próximos, que são a família, e depois as pessoas que estão em torno da nossa comunidade. Academia, cursos, eventos, onde nós temos sempre como vocês se dão bem, né? De que forma vocês se dão bem. Gente, uma coisa é estar na mídia. Vocês vão ver lá no nosso Instagram fotos bonitas. É claro, a gente vai sempre produzir para fazer fotos bonitas, porque a gente quer passar para as pessoas que realmente a gente se dá bem. Mas como um casal que vive diariamente, é a vida de casal dia a dia. É o que eu falo sempre, é tu manter o que tu leva para a mídia no dia a dia, naquilo que não é postado, naquilo que não é, que não foi feito vídeo, que não foi feita uma foto, né? Mas sim vivido diariamente, né? Viver bem, viver, ter a consciência de que realmente vale a pena investir no seu relacionamento. Então, o nosso café da manhã, ele é muito importante, porque com isso o João mostra o amor fazendo o nosso café, né? E eu recebo o tempo de qualidade, que é aquele tempo onde a gente dedica a nós. Então, antes do nosso café, não tem celular, não tem TV, não tem nada que nos atrapalhe, né? É um momento nosso, né? Que a gente tira realmente para nós. A questão do celular é realmente, nesse momento, a gente procura deixar ele o mais longe possível. Porque a questão da atenção plena de um para o outro, ela modifica muito. Agora, para você que está nos assistindo, pensa assim, quanto de atenção você está dando para o seu marido? Quanto de atenção você está dando para a sua esposa? Que realmente faz sentido, que tem alguma coisa a mais que simplesmente cobrir tempo. Então, para finalizarmos, amar é ter a coragem de descobrir a linguagem do amor do outro e colocar em prática. Exatamente. Para dar seguimento nisso, no próximo programa, nós vamos trazer uma outra questão que também é de plena importância. Também tem a ver com comunicação. Não somente as linguagens do amor, mas como é que você se comunica com seu par?
Qual é o tom de voz que você usa para expressar as coisas básicas? Como você pede um café? Como você diz eu te amo? Como você faz um carinho? Como é que você se veste? Como é que você está falando com o seu par e quer receber o amor sem ser apenas com a linguagem do amor? Como é que está sendo isso? Próximo programa, vamos encarar então um outro desafio, que é falar sobre comunicação dentro do casal. Fiquem ligados e vem com a gente, nos acompanhem.